Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Se liga nas informações de última hora, hein? Envolvendo John Arias e Thiago Almada. É isso mesmo, família. Thiago Almada chegou no ponto crucial. Tem reunião decisiva para definir seu futuro e John Arias cada vez mais próximo do Verdão. Fica até o final do vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui no cortezinho do G4 Band Esporte, do Meu Grau e também do Resenha Verde. Beleza, turma? Vambora pro vídeo. O Palmeiras, obviamente, é favorito em relação ao Santos. Vai ter um pouquinho mais de clima, mas assim, cara, muito cedo para a gente tirar grandes conclusões, para cobrar grande nível de futebol. Mas eu tenho certeza que a torcida está de olho, como eu já disse para vocês na última participação que eu fiz aqui. O Abel Ferreira entra mais pressionado do que nunca e, por consequência, o Palmeiras, obviamente, entra bastante pressionado para esta temporada. O Palmeiras vai fazer 2 jogos, 2 clássicos em casa, é isso? Então aquele esquema. O primeiro e o segundo do Paulista passado tem preferência em jogar clássicos. Há anos e anos. Por que nunca teve confusão? Os dois... Tá nervoso, Não, isso é uma regra. Não é uma regra. Claro assim, que é. Ela era uma regra na fórmula anterior do campeonato. A fórmula mudou. Mas aí você não tem A como fórmula fazer. mudou. Não tem o que Claro fazer. que tem como fazer. Não tem. A fórmula São 4 mudou. times, 3 clássicos. O você não tem o regulamento, que faz. o regulamento mudou. O regulamento Não, mudou. A mas- aplicação É que do os clássicos continuam. né? A aplicação do regulamento num campeonato de forma diferente, ela não... Mas qual critério usaria? Você pode ter outro. Qual? Pode ser outro, Para não você ser pode injusto, dividir. são Não, 3 você pode clássicos. dividir. Alguém vai fazer 2 e 1. Tudo bem. E aí você tem que ter um que critério. ocorre é que O critério é o mesmo há a anos, Federação não é só no Paulista de regulamento Futebol, antigo. a Federação Paulista de Futebol mudou o regulamento e manteve alguns critérios de mando. Por exemplo, inversão de mando. Se você jogou com a Ponte em casa o ano passado, você vai jogar em Campinas. Com a mudança de regulamento, isso não é execuível. Mas ninguém percebeu isso. Só os trouxas, como os dirigentes do São Paulo e do Santos, sobretudo os do São Paulo, trouxas, não perceberam isso. Né? Então, são trouxas. Então, essa é a situação. Beleza, então, Tironi, como Palmeiras e Corinthians decidiram o campeonato, pelo formato anterior, num regulamento que durava há mais de 5 anos, pelo mesmo campeonato, eles vão fazer 2 clássicos em casa e São Paulo e Santos farão apenas um. É isso. Sendo que o São Paulo, o trouxa, vai fazer só contra o Santos em casa. Posto isso. Então é assim, esse regulamento é assim há muito tempo, não é só na fórmula antiga, na regulamento é anterior novo, ainda o é. regulamento é novo. Não. O anterior também. O critério do clássico, ele está querendo dizer. Isso, o critério do clássico é assim há muitos anos. Por isso que os clubes nunca teve confusão. Agora tem, né? Todo mundo entendeu e sempre entendeu. Só que agora E mudou. não é campeão ou vice. Se ficar terceiro, quarto, quinto, sexto, o terceiro e o quarto fazem 2 clássicos no ano Quando foi seguinte. Palmeiras e Água Santa, por exemplo, foi assim. O primeiro e o melhor, o segundo quarto melhor ou paulista. quinto. Então, né, o grande. Corinthians, por exemplo, não chegava nem à final há algum tempo. O Palmeiras ficava fazendo um clássico em casa O o tempo regulamento inteiro. faria sentido quando esses clubes grandes eram cabeças de chaves dos seus grupos. O regulamento mudou, não existe mais grupo. Mas não há outro E critério. Eu entendi Claro seu ponto, que- mas claro que seria pode como haver outro sorteio, critério. teria que ser? Pode ser. Mas Por alguém vai exemplo, fazer 2 em casa. sorteio no novo campeonato. Não 2 clubes grandes trouxas e 2 presidentes trouxas, como o presidente do Santos. Se São o presidente Paulo do e São Paulo. Santos ficarem na Sobretudo do frente São de Paulo. Corinthians e Palmeiras, o ano que vem Não, eles vão fazer o ano 2 que vem em não vai casa. ser Eu acho que mais ano esse que vem vai regulamento. mudar o formato. Se correr risco grande, Não, acho que pelo menos qual é o vão interesse dar da uma federação aliviada que o nos São grandes. Paulo caia, por exemplo? Se eu não me posso estar enganado, mas a Lei Geral do mas daí muda Esporte de qualquer não jeito. deixa trocar, questão. tem aquele limite, você tem que ter no mínimo 2 ou 3 Não, mas aí eles anos. podem mudar o Como jeito assim de fazer a mudou? tabela. Mudou em novembro o regulamento do Campeonato Paulista? Não, de você ter um tem que ter campeonato do mínimo mesmo 2 regulamento por anos, 2 se eu anos. não me engano. Pelo Estatuto do Pela- Torcedor, você precisa ter 2 2 anos. ou 3 anos Mas mínimo. como é que mudou? Já existia Eram 5 cinco. anos. Foram 5 anos do mesmo agora. formato. E agora? Não com 2 anos de antecedência, Não. Arnaldo. Não é Você 2 precisa ter o anos de mesmo antecedência, regulamento, você precisa ter o mesmo regulamento por 2 ao menos edições duas seguidas. Você precisa Isso, repetir por 2 isso, edições. isso. Mas pode apostar aí. O mando de campo vai ser... Porque isso não é parte do regulamento. Sim. Ah, não, isso Isso não. não é parte do não. regulamento. Não, mas- Os mandos de campo, pelo menos isso vai ser mudado, imagino eu. Mas eles podem mudar no ano que vem, fazer, por exemplo, o time que jogar 2 clássicos fora, pega uma tabela melhor. Entendeu? Eles podem, aliás, o regulamento pode ser o mesmo e ter, como é a Champions, Outros confrontos. outros confrontos. Evidentemente Isso não pode. vai... Exato. Isso pode. Muito bem. Exatamente. Mas vamos voltar ao jogo, né? Porque afinal Vamos. jogam Palmeiras e Santos. Com esse regulamento é o que teremos lá. Sim. Vessa, e aí? E aí que você viu pela descrição aí do Lavieri do time, o critério para mim é um critério que é muito compreensível. Primeiro, é não estourar ninguém, não ter ninguém com lesão muscular.
que ele fez? Ele pôs um time praticamente com a Lusa e vai pôr outro contra o E Santos. o Jefté mesmo assim estourou, então pra você ver como que acontece. Acontece. Mas, então você tem um critério físico ali. É um pouco que o Corinthians vai fazer. A tendência amanhã, contra o Red Bull, vários jogadores reservas, porque ele vai colocar os titulares contra o São Paulo. Então, é o que tem que fazer. No começo de uma temporada, clubes como no Rio, por exemplo, sequer estão indo com os titulares. Aqui em São Paulo, se você não for com o titular, você vai cair. Então, no mínimo, você tem que mesclar. É isso que eles vão fazer. Eu estou curioso para saber o comportamento do time do Santos também no clássico como esse, porque o Santos vem melhor, o Santos saiu daquele sufoco da reta final e quando termina de ter o sufoco, de não cair, você já via que o time tinha uma outra postura, estava um pouco mais leve. Agora, de novo, já ganhou o primeiro jogo. Eu acho que o Santos vai com outro tipo de cara, acho que o Palmeiras vai encarar um outro tipo de Santos. No último jogo entre eles na Vila, foi aquele jogo que o Palmeiras começa a se complicar no Brasileiro, enfim, ou até consolida o jeito que ele se complicou, foi aquele dia na Vila Belmiro, então os times se reencontram, tudo bem, era com o Neymar, era na Vila, era outro tipo de cenário. Barueri, a diretoria do Palmeiras entendeu que ou ajuda ou colabora com a torcida, ou ia virar aquele coisa de cemitério, como disse o Lavieri, então os preços estão bem mais acessíveis. Aí você, inclusive, leva um público que normalmente o camarada, cara, eu não tenho 150, 200 pau para pagar no Allianz Parque de jeito nenhum, mas o 30, o 40, o 50 o cara tem para ir para a Arena Barueri, por mais que ele tenha que se deslocar. Então, acho único, porém, 7h30 para chegar em Barueri. Sim. Saindo, a sorte é que férias escolares, senão seria impossível chegar. Mas vai ter gente chegando no intervalo quase. Isso vai acontecer porque 7h30 realmente é um fator muito... Para quem mora em outra cidade, talvez possa achar que nós estamos exagerando, mas para quem mora na maior metrópole do país, com 12 milhões de pessoas, num trânsito que é maluco às 5, 6, 7... Com a chance de chover 5, 6 da tarde. Esse é outro absurdo, né? Você tem jogos no Campeonato Paulista, são as televisões que mandam. Às 19h30, um clássico em Barueri e um horário que já tinha sido defenestrado do futebol brasileiro, 21h45, que não existe, também volta a ter no Campeonato Paulista. Hoje, por exemplo, o jogo mais tarde... Na quarta-feira, 19h30. Amanhã é 21h45. O que também é bem tarde, né? Totalmente, né? É muito Depois tarde para ir embora. Exatamente. Pegar metrô. Claro. No Morumbi você tem que correr uma avenida enorme para chegar no metrô, porque senão o metrô vai fechar. Itaquera é a mesma coisa. Exato. Enfim, você tem todo... Mas pelo menos diminuiu o valor do ingresso. Acho que isso daí, só pela prévia de venda, isso daí mostra que o torcedor vai querer estar no jogo. E eu acho que o Abel começa aí o seu crivo pelos clássicos aí também, que vão marcando uma trajetória, queira ou não. Eu sei que o derby é muito impactante aí no caso do Palmeiras e vice-versa, a mesma coisa. Só que você, sei lá, perde em casa. Primeiro clássico no ano, já vem confusão para o seu lado também. Acho que no caso do Vojvoda, está como visitante, Santos como visitante, ganhou o primeiro jogo. Sinceramente, o empatezinho para o Santos está muito bem ali. O Santos vai curtir bem esse empate, depois recebe o Corinthians quarta que vem na Vila Belmiro. João Arias deu o sinal verde para o Palmeiras avançar. A conversa foi positiva e ele quer voltar para o Brasil. Só que tem um motivo óbvio. Ele quer um time competitivo e quer chegar inteiro para a Copa de 2026, que nós trouxemos para vocês, que isso é o que pesa para muitos jogadores no momento. E tem outro fator. A situação do Wolves é dramática. O time está no fundo do poço lá na Premier League, o clima está pesado, e isso acelera muito a vontade do jogador de mudar de rumo. E ele até joga com frequência lá, ele não é encostado, só que os números dele não são essas coisas, né? E num time em crise, isso até pode desgastar rápido. Onde pode travar aqui a questão do John Arias, tá? Aqui vem parte do que a galera ignora, que é uma cláusula pró-Fluminense. Tem uma cláusula pró-Fluminense. Na venda para o Wolves, o Fluminense colocou um gatilho de preferência, caso o Arias volte para o Brasil. Então o Palmeiras não é só negociar com o Wolves e acabou. Essas coisas vão acontecendo, elas vão surgindo, né, essas cláusulas de contrato. Então o que tem que acontecer? Tem que derrubar essa cláusula e alinhar o caminho ali jurídico contratual e fazer o negócio passar. Então, tem o dinheiro, o Wolves pagou alto e a tendência é recuperar esse investimento. Aí o Palmeiras vai ter que chegar com uma proposta, né, grande, a gente trouxe para vocês ali que seria entre 18 e 20 milhões de euros, e montar ali o pacote com bônus, com meta, o jeito inteligente de você tentar contratar um jogador desse. O Arias é aquele reforço que, chega e agrega no time, chega e joga, né? Entra e joga, ajuda por dentro, ajuda por fora, dá intensidade pro time, é só ver as partidas que ele fez no Mundial contra o Al Hilal,
né? O cara jogou muito contra o Borussia e ele resolve jogo grande, né? Ele tem bola no pé, ele é um absurdo. Se for para escolher onde gastar munição aí de uma forma certeira, para mim o Arias ele é o caminho até mais rápido que o Almada. O Almada é um sonho mais caro, né? O Arias é aquele, ó, me dá aqui, vamos fechar logo para funcionar. Então, o que você pensa a respeito, Arlan? É difícil, né, cara? Porque cada vez vai antecipando mais uma informação de negociação que o Palmeiras precisa fazer e fechar logo, né? Pois é, tem que acelerar aí. E essa questão do Fluminense, até dei uma olhada aqui nas páginas aqui, os torcedores e tal, e o que eles falaram, a grande maioria é sobre dinheiro, né? Se não adianta nada ter opção de compra quando você não tem dinheiro. O máximo que vai acontecer é talvez os caras entrarem. Talvez não, né? Eles precisam fazer isso, entrar em contato com o Fluminense, ó, tem uma proposta aqui, né? Vocês têm uma opção que vocês vão fazer. Pô, provavelmente o Fluminense não vai ter essa grana hoje. E aí cai no colo do Palmeiras, mas aí tem que acelerar, né? O máximo possível. É parecido com a negociação do Flamengo com o Marcos Antônio, porque ele pertence a Lazio e o São Paulo tem opção de compra também. Então o Flamengo, além de negociar com a Lazio, tem que convencer o São Paulo. A única diferença é que o Marcos Antônio está no São Paulo, né? O Arias não está no Fluminense, mas é o poder de convencimento mesmo do cara e também se o Fluminense tiver grana, aí a gente já viu que o próprio Arias falou que é a prioridade para ele, mas eu acho muito difícil. O Fluminense, a gente sabe como que é, né? Até mesmo o título da Libertadores deles, assim, foi uma grande surpresa, porque conseguiram montar o elenco daquele jeito, né? Pegando algumas oportunidades de mercado ali, alguns jogadores mais experientes e tal, Felipe Melo, Marcelo. Então, assim, mas se você olhar os últimos anos do Fluminense, a gente sabe que eles realmente estão numa certa dificuldade financeira. Então tem que prestar atenção aí nessa cláusula. E, né, o Palmeiras tem um bom relacionamento com o Fluminense, conversar talvez direto com o clube também para ver o que pode fazer, mas tem que acelerar, né? A gente já tá no primeiro, a gente tá falando, já estamos no primeiro clássico do ano, e aí com várias dúvidas, inclusive entre o time titular, porque o elenco ainda tá se formando, ainda tá se montando, e isso é um pouquinho preocupante. Exatamente. Inclusive, acabou de sair agora a informação do Vitor Lessa. Ainda não chegou nada oficialmente para o Fluminense, só que o que vale reforçar aqui é que o Fluminense tem prioridade na compra. Essa é a cláusula, tá? A cláusula pro Fluminense. O Fluminense precisa basicamente, se for para um time do Brasil, o Fluminense precisa cobrir a proposta, explicando essa cláusula. Precisa cobrir a proposta, tem prioridade na compra e já reafirmou aí que tem interesse em repatriar o John Arias, né? Já falou com os representantes dele. Deseja o retorno dele caso ele decida voltar ao Brasil agora ou no meio do ano. E o Arias sabe disso, né? Já declarou até recentemente falando do Fluminense, né? Que a prioridade dele vai ser o Fluminense. Então vamos ver como as coisas se desenham aqui. Mas a informação que se tem o Palmeiras tem o sim do Arias para avançar com a negociação. O fato é, em qualquer negociação, o Fluminense precisa ser consultado, exercendo ou não a compra. O Fluminense vai precisar ser consultado do que acontece. Então essa é a cláusula pro Fluminense. Fechado? Da Argentina, e diz que amanhã haverá uma reunião chave com a diretoria do Atlético de Madrid sobre a situação de Almada. Então Almada e seu staff terão uma reunião amanhã com o Atlético de Madrid para resolver essa situação. De acordo aí com as informações que chegaram para nós, o jogador estaria muito irritado. Vem ser feliz no Palmeiras, Almada. Lembrando, tá, gente? Ainda não tem nada fechado com o Almada, viu? Né? Não dá para cravar nenhum acerto, nada. Amanhã terá essa reunião aí meio que de urgência, para definir aí essa situação. Vem ser feliz, Almada. O Palmeiras enxerga o Almada como uma oportunidade de mercado. E que oportunidade, hein? Que oportunidade. Mas, assim, lembrando também, Bruno Andrade e André Hernan trouxeram que o Palmeiras dificilmente trará Arias e Almada, certo? Caso isso aconteça, podem se preparar aí para uma negociação, né, do Alan, enfim, porque realmente é muita grana para você investir, né, nesses dois jogadores aí, tá bom? E caso ele venha para o Palmeiras, será em definitivo, certo? Em definitivo. Óbvio, o Palmeiras tenta ali falar acertar com o Atlético de Madrid um empréstimo com opção de compra, mas parece que eles estão meio receosos, eles estão meio que não querem fazer nesse modelo de negócio. Eles querem 20 milhões de euros
fixos, tá? Por 50% do Thiago Almada. Beleza? Vamos ver o que é que vai sair dessa reunião. Amanhã também o dia promete, né? Vamos ficar ligados aí nessa situação do Almada. Tá, vamos ver o que acontece nessa reunião aí para poder trazer as novidades para vocês, beleza? E o Atlético Mineiro demonstrou interesse em Luigi. O atacante é bem avaliado pela comissão de Sampaoli e pode se tornar um dos reforços do Atlético para esta temporada. Acredito que o Palmeiras também vai dar mais minutos para o Luigi nessa temporada aí, nesse início de temporada, para poder fazer uma venda aí, tá bom? Você, torcedor palmeirense, negociaria o Luigi ou acha que ele pode ser importante em 2026? Jogador aí que na estreia marcou o gol da vitória do Palmeiras contra a Portuguesa. Palmeiras anunciou a venda de ingressos para o jogo contra o Mirassol no próximo sábado às 8h30 da noite, que vai acontecer em Barueri também. As entradas estão disponíveis já para sócios Avante, com valores que vão de R$20 a R$60. Meia entrada, então, a partir de 10 e indo até R$30. Valores bons aí, hein, para esse jogo contra o Mirassol. Tá? E você que quiser adquirir aí a sua entrada, primeiro é exclusivo para sócios Avante no site ingressospalmeiras.com.br. E olha o Grêmio aí. Olha o Grêmio, eles não desistiram do Rafael Veiga, eles podem vir realmente, tá? Podem insistir novamente aí para levar, né, o camisa 23 aí do Verdão. Já levaram Marcos Rocha, o Everton, querem agora o Veiga. Eles queriam também o nosso coordenador científico, mas ele preferiu ficar no Palmeiras, tá? O Palmeiras exige o pagamento de aproximadamente R$97 milhões, tá? Para negociar aí o Veiga com o Grêmio. Eu acho difícil o Grêmio chegar nesses valores, tá? Mas a gente sabe, né? Que, sei lá, vai que arruma um parceiro aí, né? Quando querem mesmo, sempre dão um jeito. Mas eu acho que é um valor muito, quase R$100 milhões aí para investir, né? Num jogador de 30 anos. O Veiga seria aí um pedido do Luiz Castro, uma exigência de Luiz Castro. Palmeiras já aí, então avisou, né, aos representantes do jogador, ao Clube Gaúcho, que quer pelo menos 97 milhões. E esse foi o vídeo de hoje, foi Palmeiras. Vocês acompanharam aí as atualizações do mercado da bola, um trechinho do G4 Multisport, onde eles atualizaram e informaram totalmente a cobertura aí do primeiro clássico do ano, Palmeiras e Santos na Arena Barueri, hoje, nesta quarta-feira. E o Verdão vem com tudo aí para vencer esse primeiro clássico. A responsabilidade é nossa, jogando em casa, né? Bem, a nossa casa não é o Allianz, mas o mando é nosso e a gente tem que fazer bonito aí nesse início de temporada. Aí eles discutiram sobre o formato do Paulistão, que esse ano é diferente e tal, e como que vai ser a expectativa, né, para as próximas temporadas. E é uma coisa que poucos preparam para pensar, né? Em São Paulo, cada um, como não tem turno e retorno, cada time grande, né, dos quatro grandes, jogam clássico, dois em casa e um fora. E tem um ou outro que vai jogar dois fora e um em casa. Beleza? E também continuando com as informações mais importantes do vídeo de hoje sobre John Arias e Thiago Almada. Atualização do Thiago Almada, que aparentemente é noticiado pela Argentina, que amanhã tem a reunião crucial para definir o seu futuro. Na quinta-feira, ele vai se reunir com a diretoria do Atlético de Madrid para definir o seu futuro. E será que o nome do Palmeiras está em pauta? Se eles derem o aval para ele ser liberado do clube, o Palmeiras já tem que estar em cima aí. E a vontade do jogador prevalece. Se ele quiser vir para a América do Sul, o Almada será muito bem-vindo. E sobre o John Arias, ele já tem o nosso sim, é isso mesmo. Está muito, muito próximo do Verdão, só que tem essa cláusula no contrato dele que tem que tudo passar pelo Fluminense. E o Fluminense tem a preferência da compra, do retorno dele ao Brasil. Mas se o Fluminense não tiver para cobrir a oferta, ou não tiver no pensamento no momento o John Arias e só liberado é ok pro Verdão, a diretoria aí se conversarem bem, o John Arias vai se aproximar cada vez mais da camisa alviverde. Beleza, turma? Vamos aguardar as próximas horas e principalmente amanhã será um dia crucial envolvendo o mercado da bola do Verdão para a gente saber as novas atualizações. Beleza, turma? Deixa o like, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.